na alegria do Espírito Santo. Só quem está alegre por estar aqui, louve Ele, porque Ele veio receber a tua adoração no nome de Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor para a amada igreja. Estão felizes com Jesus? Amém. Eu estou devendo alegre por estar na presença de Deus. Aleluia, meu rei! Pelo que o Senhor tem sido bondoso para conosco. Louvado seja Deus. Louva a Deus pela minha vida, pela saúde, minha família, pela vida da pastora Rosa, pela sua vida, pela vida dos obreiros e obreiras desta casa. Eu vejo esse ministério crescendo e alcançando almas. Que a igreja ela já está fundada, mas os ministérios têm que trabalhar. Eu vejo Deus abençoando e fazendo prosperar esse ministério. Abra a sua Bíblia comigo, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1. Bem depois de Juízes. Glória a Deus. Aleluia. Ruth, capítulo de número 1. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esse livro é bem pequenininho, até a gente é pastor, que domina bem a Bíblia todo dia, demora a achar, tá? Pode ficar tranquilo que você vai encontrar o livro de Ruth. Louvado seja Deus. Aleluia, Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele é o 8º livro da Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Ruth, capítulo de número 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher. E era o nome deste homem, Elimeleque. E o nome da sua mulher? E os nomes dos seus filhos, Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu quem? Marido de Noemi. Ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma e o nome da outra e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quileon. Ficaram assim esta mulher desamparada dos seus filhos, dos 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pelo que saiu do lugar de onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai a casa, a cada uma a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa e de seu marido. E beijaram-as ela, e levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo,
ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda meu ventre mais filho para que vos fossem por maridos? Tornais, filha minha, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande? Deter-vos-eis por eles, sem tomar marido? Não, filhas minhas, que mais amargo que a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousare a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor, outro tanto e outra coisa que não seja a morte me separe de você. Amém? Tome o seu assento, glorificando a Deus, adorando o Senhor pelas coisas que anda. Eu estava meditando nessa palavra. Esses livros, eles são históricos. Pouco é visto pregando, ensinando, instruindo através desses livros. Às vezes a gente encontra festividade, né, pastora, com esses temas, mas a gente não conhece a profunda história desses personagens. Eu fico admirado aqui desse livro, ele ser tão pequeno, o livro de Ruth, e está cheio de observações e de ações de Deus. Eu li esse livro porque só tem apenas 4 capítulos, então é bem breve para a gente conhecer esse livro. Só tem apenas 4 capítulos. Não senta e já lê, e já atravessa para o outro lado. E eu vi aqui que não há uma manifestação de Deus falando, o nome de Deus, apenas uma menção dada ainda por uma moabita. Mas parece que neste livro Deus está escondido, pastor, atrás da nuvem. É verdade. Glória a Deus. E parece que Deus então não está na atividade, Deus não está agindo. Mas quando narra a história destas mulheres, principalmente Noemi e Ruth, a gente vê a ação de Deus acontecendo. Louvado seja Deus. E nós vivemos um tempo, irmão, em que Deus está agindo, Deus está falando, Deus está trabalhando, Deus tem propósito, Deus tem direção, mas nós não estamos compreendendo o projeto de Deus na nossa vida. Quer ver? A gente pensa que Deus só fala se a gente se encher de mistério e falar em línguas estranhas e bater o pé e diz: Deus está falando. Mas, irmão, Deus também fala no português. A pastora está ministrando no português aqui. Deus está falando com a igreja. Nós precisamos entender isso. E Deus estava agindo de uma maneira em ações, mas o povo não estava percebendo. Eu olho para trás aqui, antes de nós entrar nessa história, nós vejamos aqui quando Deus instaura os juízes para julgar e defender e libertar o seu povo. Esse livro que está atrás aí dos juízes, Deus fez isso, irmão. Essa história de juízes aconteceu, sabe por quê? Depois da morte de Josué, Israel ela declinou espiritualmente.
ausência de liderança espiritual faz com que o povo caia, faz com que o povo se afaste de Deus. E quando Josué morre, o povo ficou à deriva. E o povo ficou igual está hoje. Cada um vai para onde quer ir. Só que este povo ficou escravizado pelas nações vizinhas. O povo ficou sendo escravo pelas nações que oprimiam. Deus então levanta os juízes. E esse povo entrou então num declínio espiritual. O povo deixou de adorar a Deus na beleza da sua santidade. O povo deixou de admirar e obedecer a sua palavra, provocando assim uma apostasia, um afastamento da presença de Deus. Dizia, igual diz hoje, nós temos comunhão com Deus, mas essa comunhão não pode ser superficial, porque só dá para sobreviver no mundo espiritual se nós tivermos uma comunhão profunda com Deus eterno e Criador da eternidade. Esse povo dizia que tinha comunhão com Deus, mas não andava segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Eles achavam que os caminhos que eles estavam andando eram os caminhos de Deus, mas Deus disse que o caminho de Deus não são os nossos caminhos. Eita, Jesus. Deus anda num caminho excelente, mais alto do que os nossos caminhos. É verdade. Deus, Ele reina, Deus, Ele age, e Deus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Deus estando calado, meu querido, Deus está agindo, Deus está quebrando o laço, Deus está formando no nosso interior um caráter. Deus em silêncio, Deus está trabalhando em favor daqueles que nele confiam. Assim também esta mulher, louvado seja Deus. E eu olhando aqui, por causa de uma ausência, de uma liderança espiritual, pastora Rosa, o pessoal se corrompeu. E nós vivemos num tempo que ninguém respeita. Todo mundo fala o que quer de pastor, de liderança. Fala, entra no ouvido e sai do outro. E assim vão andando, só que vai se distanciando da bênção e da presença de Deus. E este povo aqui então entrou nessa apostasia, entrou nessa infidelidade com Deus, entrou então no abandono ao culto, deixou de cultuar. O perigo, irmão, de nós é nós deixar de ir para o culto. Porque para ir para uma festa, irmão, não tem hora, não tem frio, não tem relâmpago, não tem trovão, nem enxurrada. Mas para a igreja, qualquer coisa tira a gente de adorar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De vez em quando eu encontro alguém, eu não fui porque minha cabeça estava doendo. Só isso. Só isso. Cabeça doendo, a gente toma um Doril e vai para o culto. Se não passar com Doril, clama o nome de Jesus durante o culto. Ele te visita, nos visita e dá vitória. Que o pessoal fala de apostasia como se fosse uma grande coisa. O que causa a apostasia é o distanciamento da presença de Deus, a maneira em que nós estamos vivendo uma vida para adorar a Deus. Louvado seja Deus. E este povo fizeram isso. Qual foi o resultado, pastor? Cativeiro. Qual foi o resultado? Declínio. Qual foi o resultado? Apostasia. Qual foi o resultado? Afastamento de Deus. Aí quando nós chegamos aqui em Ruth, nós vemos aqui o 8º livro da Bíblia, trazendo um recomeço. E conta uma história. É engraçado que Elimeleque, ele não consulta Deus se pode sair de Belém ou não. E ele toma uma decisão precipitada, ao meu ver. Ele toma uma decisão sem consultar Deus. A Bíblia não fala se ele consultou a Deus se podia ir para Moabe. Ele sai de Belém de Judá, de Efratas,
com medo de morrer. Por que ele saiu de Belém, de Judá? Por causa da fome que assolava, a falta de alimento, de mantimento. Estava acontecendo uma tão grande fome que ele achou que ia morrer com seus 2 filhos e com a sua esposa. Ele decide então, como um pai, tirar sua família do lugar que poderia acontecer a morte dele e levar para o lugar que tinha pão. E é engraçado que Belém, o significado da palavra Belém é casa de pão, casa de alimento. Só que não tinha mais alimento. O que aconteceu, pastor? Irmão, quando a nação não adora a Deus, quando a nação não reconhece Deus como o único Senhor da sua vida, vem os flagelos sobre esta nação. Essa fome que estava acontecendo lá era Deus punindo Israel pelo seu desleixo espiritual, e por causa disso Elimeleque resolve sair de Belém. E ele pega a sua família, para não morrer ele sai para Moabe. Quem é Moabe? Moabe é os inimigos de Israel. Só que lá tinha pão, pastor. Só que lá tinha colheita. Ele leva a sua família e leva para Moabe. Quando ele chega em Moabe, e passa uns dias, e a Bíblia diz que Noemi o acompanha, a Bíblia fala aqui que Elimeleque morreu. Engraçado, né? Saiu para não morrer, aonde não tinha pão, e onde tinha pão morreu. E aonde tinha pão morreu. E a gente vê aqui Noemi então traçando os flagelos da sua vida. Com esses acontecimentos, ela perde o marido. Os 2 filhos, eles casam com moças moabitas, que era proibido, irmão, um israelita casar com moabita. Mas não tinha outras moças, eles estavam lá, o tempo passou, eles se casaram com as moabitas. Eu estou falando dessa história para vocês saberem de onde veio Jesus. Que a gente pensa que Jesus veio de um povo crente, de um povo sadio, onde não acontecia nada, de um povo que obedecia. Nós vamos falar aonde surgiu a geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Eles vão falar. Chegando lá, a Bíblia diz que Elimeleque morre. Os 2 filhos casam. E eles casam com essas moças moabitas. Antes dos 10 anos, ao completar os 10 anos, esses 2 rapazes também morrem. Então, Noemi, ela sofre ali o luto, a perda do marido, a perda dos 2 filhos na terra de Moabe. E o que eu acho engraçado aqui, quando isso acontece, Noemi, ela não fica prostrada. Noemi, ela tira força de onde não tem, da sua fraqueza, tira força. E ela fica sabendo que lá em Israel, em Belém, Deus tinha visitado o seu povo. Deus tinha abençoado o seu povo. E que em Belém agora tinha pão para comer. No lugar da vida, ela estava com medo de morrer. Mas ela ficou sabendo, olha, tem pão agora em Israel. Ela se levanta e diz, eu vou retornar para casa. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ela faz o regresso, voltando para Belém de Judá. O que eu vejo aqui com essas mulheres, é engraçado que ela volta 3 viúvas, quando decide voltar, na iniciativa de volta. 3 viúvas dão regresso para a sua terra. E eu vejo aqui, então, a forma em que Deus está trabalhando na vida dessas mulheres. Que a pessoa diz assim, mas pastor, olha, tem que ter cuidado com liderança mulher. Então nós vamos falar então de Débora, que
Deus levantou então como juiz, que Deus levantou com habilidades de julgar na esfera espiritual, para julgar a nação de Israel, para libertar. E Noemi ali é uma presença de uma liderança para aquelas duas mulheres. E ela, ao caminho de volta, a Bíblia diz que ela conversa com as suas noras, dizendo: fica, minhas filhas, aí, fica na casa do pai de vocês, lá vocês vão ter o marido, vão se casar e vão ser felizes. E a Bíblia diz que Orfa, ela obedece a Noemi, porque ela tinha Noemi como uma liderança espiritual. Ela confiava na palavra de Noemi. Louvado seja Deus. Noemi, para Orfa, irmão, ela era uma pessoa que instruía, igual Paulo diz, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, que as mulheres mais idosas aconselhem as mais novas, para que elas sejam boas donas de casa e tratem bem seus maridos. E Orfa então entende por voltar. Ela diz: eu vou voltar, mas ela está obedecendo Noemi. E a Bíblia diz que Orfa entra num pranto e choro e despede de Noemi, sua sogra, e regressa para a casa dos seus pais. Eu vejo aqui o amor sacrificial na pessoa de Ruth. Eu vejo aqui essas mulheres amando a sua sogra. E a figura da sogra, irmão, hoje, parece que não é bem-vinda, né? Você sabia, eu vou mexer nesse lado aqui porque é bom. Você sabia que os maiores conflitos envolvem a sogra? É verdade. Isso é verdade. Se eu morar perto E por que que envolve? Irmão, o lugar onde não respeita o espaço do outro, aonde não há lealdade, fidelidade, compaixão, amor e misericórdia, pode se tornar um lugar de conflito. Por que Noemi então se dá bem com as suas noras? Porque elas eram, irmão, instruídas, elas acreditavam na liderança de Noemi. Ela era uma viúva, mas ela tinha Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Eu acredito que essas mulheres, elas pediam conselho a Noemi, o que ia fazer da sua vida. Tem muita gente, irmão, atrasado porque não pergunta para quem sabe mais do que você. Só pergunta depois que estraga. Aí vai perguntar, mas nós devemos entender, irmão. Deus sempre vai levantar uma autoridade espiritual para nos guiar, nos aconselhar, para que nós tenhamos uma vida abençoada e gloriosa na sua presença. Eu olhei aqui quando ela fala para Ruth: Ruth, você pode ir. Sua cunhada foi, pode ir. Vai dar certo. Aí Ruth já estava convertida. Ruth já estava contaminada com a presença do Deus de Israel. E a Bíblia diz que ela diz: olha, eu não vou se apartar de ti. Aonde tu fores, eu irei contigo. Aonde tu pousares, pousarei eu contigo. Aonde tu dormires, dormirei eu contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O reconhecimento, louvado seja Deus. Você sabia, vamos mexer na área das famílias, você sabia que quando não dá certo o casamento, você já viu aquele casamento que a pessoa for casar, mas não tem uma vida à parte da sua família? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ruth, quando ela decide acompanhar Noemi, ela diz: eu vou contigo, mas condição que eu vou reconhecer o teu povo como meu povo, o teu Deus como meu Deus. Mas quando no casamento alguém faz isso, diz assim: olha, eu vou
vão ter uma vida separada, vão morar longe da sogra, do sogro, dos seus irmãos. Tem tudo, irmão, para dar errado. Quando a gente casa, eu vou aproveitar para dar uma palavra aqui, a gente casa com a família da esposa também, ela vai no pacote. Dá uma olhada, não você vai levar problema e depois não quer aguentar. Louvado seja Deus. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores, irei eu contigo. Louvado seja Deus. Olha, eu vou casar, mas eu não quero saber nada de crente. Você é crente, eu vou deixar você livre para ir para a igreja. Não casa não. Não vai dar certo. Ele vai ter outro povo e outro Deus. Só dá certo se for o mesmo povo e o mesmo Deus, e deixar Deus trabalhar para que tudo aconteça dentro do propósito de Deus. A Bíblia diz que eles retornam para Belém, casa de pão. E Noemi, quando chega lá, Noemi está amargurada. Essa mulher está amargurada, porque ela perdera tudo. Ela volta com o sentimento de lutos. E eu vejo aqui, você sabe o que eu vejo? Todos os dias eu estou numa prova, eu estou numa dificuldade, eu não sei o que eu vou fazer. Os irmãos percebem que quem venceu na história da Bíblia, eles passaram por grandes provações. Eles foram provados ao fim da espada, mas eles perseveraram até o fim e traçaram um legado que Deus deixou na vida dele para que seja contado até o dia de hoje. Noemi volta viúva, com a nora também viúva. Quando ela chega em Belém, o pessoal se alegra com ela, diz: não se alegre não, meu nome não me chama de Noemi, me chama de Mara, eu estou amargurada. Deus com certeza está contra mim. Mas Deus não estava não contra Noemi, não. Você sabe o que acontece? Quando a gente decide obedecer a Deus, aceitar a sua palavra, o seu propósito, viver debaixo da doutrina que Ele deixou para que nós vivemos, até no caminho de dor e luto, Deus se manifesta trazendo providência para a nossa vida, porque nós servimos a um Deus que age em meio à circunstância para que o nome dele venha a ser glorificado. Aonde estava Deus? Aonde Deus estava? No lugar de sempre, lá no céu, aonde é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. Por que que Deus não agiu? Irmão, Deus estava agindo, Deus estava trabalhando. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus age, o nosso Deus entra em batalha conosco para nos dar vitória. A Bíblia não relata da ação direta de Deus, mas Deus estava trabalhando às escondidas, preparando para Noemi uma grande vitória após o luto, uma grande alegria após a dor, e o nome dele ser glorificado. Tem hora que a gente tem, mas não é crente. Você não congrega com a pastora Rosa, por que está passando isso? Você não congrega com o pastor Getúlio e está acontecendo isso? Deus não está limitado a isso não, irmão. Deus não está limitado a essa circunstância não, louvado seja Deus. Deus poderia muito bem, olhando um pouco para trás, quando Ele está trazendo o povo de Israel para a terra prometida, Deus poderia muito bem ter criado um caminho que não passasse no Mar Vermelho. Deus poderia muito bem levar este povo por um lugar que não tinha obstáculo, mas Deus mandou que fosse por lá. E quando chega lá, a Bíblia diz que esse povo fica agitado com medo de morrer. E a Bíblia relata que Moisés clama a Deus para que tirasse ele daquela situação. E ele diz: por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas, o que tu tem na mão? Toca nessas águas que este mar vai se abrir, louvado seja Deus. Deus agindo em meio à circunstância, Deus abençoando o seu povo. Toca nas águas.
E a Bíblia diz que Moisés toca nas águas, o mar se abre. Na história da igreja, irmão, eles comentam e falam que o mar, ele não se abre, né, daqui para lá não. Quando Moisés toca do lado de cá, o mar se abre de lá para cá. Porque se fosse daqui para lá era Moisés, mas de lá para cá é Deus vindo em encontro do seu povo para lhe dar socorro. Louvado seja Deus. Agradecido ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que Noemi chega amargurada, angustiada. E a Bíblia diz que Ruth, ela resolve trabalhar para o sustento da sua sogra. Imagina isso. Ela foi trabalhar nos campos. Ela foi fazer serviço normal. Noemi já não podia se curvar nem trabalhar. Ela vai buscar sustento. Vai espigar. Vai pegar restolho da colheita. E naquele tempo, quem plantava uma roça, os irmãos que lêem a Bíblia, quem plantava uma roça, ele não poderia catar tudo, tirar toda a colheita, não. Ele tinha que deixar um restolho chamado respigar, restolho da colheita, recata da colheita. Para quem que era? A Bíblia diz ali que era para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Quando eles estavam colhendo a cevada, aí eles atrás iam ficando aqueles que caíam pelo chão, eles não voltavam para pegar não. Eles deixavam ali porque tinha gente atrás pegando para sobreviver. E Ruth está ali catando aquelas espigas para levar o sustento para Noemi, sua sogra. Louvado seja Deus. Olha o grande amor, o entrelaço de amor entre nora e sogra. Uma coisa que não era para dar certo, mas quando Deus está no controle, quando Deus está na vida da pessoa, irmão, tudo vai dar certo. Aquilo que é para dar errado, dá certo para Deus ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia relata também que sempre tem, era o costume da época, o remidor. O remidor era o seguinte: a pessoa morria, alguém morria, e o cunhado tinha que se manifestar como remidor, o parente mais próximo. Ele se manifestaria como remidor, para fazer o resgate, para salvar. E a Bíblia retrata ali que Ruth está nos campos, e ela vai catando as espigas, o restolho da colheita, e ela entra no campo de Boaz. O Boaz, quem era o Boaz? Primo, parente de Elimelec. E ela entra catando espigas. E ela percebe, então, alguém percebe que tinha uma mulher lá diferente. Ela não era, irmão, israelita. Ela não era israelita. Ela era moabita. Mas ela chegou lá, em Israel, ela se tornou um Israel. Ela foi para o campo, ela foi para a luta, ela foi buscar ser responsável por aquilo que era da sua parte. E ela está no campo, ela está cegando. E Boaz então viu, falaram para ela: tem uma moça aí, ela é um pouco diferente, Boaz, ela está pegando as espigas para trás que está ficando. E quando Boaz fica sabendo do que é Ruth, ela fala para os segadores, diz: olha, faz o seguinte, deixa essa menina aí trabalhar aí, vai catar as espigas, deixa ela fazer a colheita junto. Faz o seguinte, deixa cair por conta própria. Faz de conta que não viu. Faz de conta que você esqueceu, vai deixando cair as espigas. Deixa ela apanhar. E eu vou dar uma ordem: ninguém toca nessa menina aí não. Aleluia. Sirva ela, quando tu tiver com sede, pede aos servos para te servir água. Louvado seja Deus. É isso, irmão, que Deus faz quando quer abençoar a pessoa. Aqueles que não eram, passa a ser.
Aqueles que não tinham oportunidade vão ter a oportunidade, louvado seja Deus. Você sabe o que eu vejo aqui? A igreja gentílica, nós. Quando Jesus disse assim, eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Mas quando aqueles que me recebeu, eu lhe dei direito de ser chamado filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia retrata aqui essa mulher. Obrigada. E Boaz se levanta ali para o abençoar ela. E diz, deixa ela pegar até dos peixes também. Louvado seja Deus. E ela leva para Noemi as sementes, o produto. Noemi pergunta onde ela estava, ela falou de Boaz. Noemi diz, olha, esse rapaz aí é o remidor. Ele pode ser o teu remidor, o nosso remidor. Louvado seja Deus. O que era o remidor? Quando morria, a moça ficava viúva, o irmão mais próximo, ele era o remidor. Ele remia a esposa, a viúva, para ter filho com ela, como se fosse do marido falecido, para ele ter a herdade no nome da geração dele. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz ali que Noemi orienta Ruth como ela procedia para ela ser remida por Boaz. E hoje, irmão, engraçado, né? Hoje a pessoa para namorar não pergunta nada para ninguém, né? O jovem para namorar, quando pensa que não, já chega falando em noivar. Ele nem sabia que estava namorando. Mas Ruth pede orientação a Noemi, como ela deveria fazer. E a Bíblia diz aqui que chegou o tempo da debulha no celeiro. E Noemi ficou sabendo que Boaz ia trabalhar à noite. E ela disse, olha minha filha, faz o seguinte. Hoje é ele que vai estar lá. Se fosse hoje, era até uma coisa estranha, né? Hoje Boaz está na cega lá. Faz o seguinte, tu não vai como trabalhadora não, hoje tu vai como uma princesa, tu se arruma, veste, toma um banho, veste a melhor roupa, se atavia direitinho, porque hoje tu tem a oportunidade de ser remida por Boaz. E a Bíblia diz que ela faz isso, só que tu vai discretamente. Chega lá, tu não avisa não. Quando ele comer e beber e se deitar para dormir, conforme o costume da época, tu vai chegar lá e levantar a coberta dos seus pés e deita aos pés dele. Aos pés. Aos pés. Não deitou só no pé, não. Aos pés. E a Bíblia diz que Boaz trabalha. Se fosse hoje, não dava um falatório, né? Boaz trabalha, cansa, come e bebe e ele deita para dormir. Quando ele está dormindo, Ruth vai lá devagarinho, levanta a coberta dos pés e deita aos pés dele. Quando Boaz acorda, ele não conheceu Ruth. Quem és tu? É engraçado que Noemi manda ela se trajar com um traje que ela só poderia ser remida com aquele traje. Era padrão. Não, Boaz não ia reconhecer ela, não ia abençoar ela. E por que para Deus a gente veste qualquer coisa, né, irmão? A gente quer ser remido, quer ser salvado, quer ser perdoado. A gente quer se apresentar diante do maior remidor, o redentor da nossa vida de qualquer maneira. Mas há um padrão de santidade, há um padrão moral. Por quê? Porque Deus é santo, porque Deus é perfeito, e Ele exige que aquele que se aproxima dele viva esta vida de santidade e perfeição, para que Ele o abençoe até a eternidade. E Ruth, pastora Rosa, ela obedeceu Noemi. Talvez Ruth disse, eu nunca vesti uma roupa dessa. Mas tu está dizendo, a senhora está dizendo que é desse jeito. Ela se vestiu e chegou lá, passou a noite aos pés de Boaz. Aos pés.
aos pés. Ele não percebeu, quando ele acorda que vê. E quando ela explica para ele, ele promete então ser o remidor dela. Só isso, irmão. Não teve, ela não foi, engraçado, pastor Rosa, que ela não foi atrás dos rapazes, não viu. Se fosse hoje, não, viúva nova, ela não foi atrás dos rapazes ricos, dos rapazes bonitos, porque a beleza, irmão, ela acaba. Olha a visão de uma pessoa espiritual. A beleza, ela acaba. E quando a gente fica feio, irmão, não adianta esticar, nem puxar, nem amassar. Vai ficar feio toda a vida. Agora a beleza espiritual, pastora Rosa, ela vai se multiplicando. Ela vai se aparecendo, ela vai brilhando como o raiar da manhã. A beleza espiritual, ela não acaba, ela vai raiando dia após dia. E ele então promete remir ela. Só que Boaz lembra, engraçado, né? Respeitar um processo. Para ser um remidor, pastor Rosa, não podia pular o processo, não. Tinha que respeitar o processo. Você sabe por que nós somos abençoados hoje? Nós não chegamos a lugar nenhum. Não respeita o processo. Quer pular fases do processo. Aquilo que nós estamos, o que nós temos apresentado a Deus, irmão, a vez não está no propósito de Deus. Pedir aquilo, pedir para nós aquilo que Deus não está com ele no processo para nós. Não é? Não é difícil? Ah, não, Deus não está ouvindo. Mas se nós pedirmos para nós aquilo que está no propósito de Deus para a nossa vida, isto vai acontecer. Quer ver? Ana, quando orava, e perseverando, Ana em orar. O que ela fez? Ela pediu para Deus um filho. E se tu me deres um filho varão, eu te darei para servir na sua casa por todos os dias. Estava no propósito de Deus. E a Bíblia diz que ela foi abençoada. Então vem ali Samuel para a glória do nome de Jesus. Boaz ficou assanhado? Acho que ficou. Eu acho que ele ficou querendo Ruth. Só que ele lembrou que ele não era o mais próximo. Tinha outro, pastor. E se fosse hoje, ele está figurado no oi. O outro não esperava. Será que dava para esperar? Se o outro não ia querer, se fosse hoje? Olha, irmão, nós podemos estar no lugar da bênção, isso aqui é profético. Mas a antecipação da bênção não é bom para nós. A antecipação da bênção pode gerar maldição na nossa vida. Quando a bênção chega fora do propósito, ela pode vir com dores, com limitações, com turbulência, mas quando a bênção vem do propósito de Deus, essa bênção vai ter alegria, vai trazer paz, vai trazer gozo para a nossa alma. O que Boaz diz? Me lembrei, meu primo, o primo ainda é meu primo, ele é o parente teu mais próximo. E Ruth disse: me deitei nos pés errados, capaz. Tem esse menino, tem, ele é mais próximo. Ele disse: eu só vou ficar sendo o seu remidor se ele rejeitar. Ruth volta para Noemi. Noemi era uma figura espiritual para Ruth, para contar o que aconteceu. E Ruth conta para Noemi o passo a passo que ela fez. Ela disse: minha filha, se acalma. Boaz está num pé e no outro na rua. Ele está agitado. Eu sei que ele está agitado nessa hora. Ele está caçando o teu primo para saber se ele vai ficar com você ou não. E se ele não ficar, até a noite esse negócio está resolvido. Descansa no teu coração. Aí o que acontece? O lugar de julgar era na entrada da cidade, como se fosse ali a entrada ali, portal da cidade.
os juízes, as testemunhas se assentavam lá, como se fosse uma Câmara Municipal com direitos, com coisas da justiça, o judiciário com o espiritual. E ele vai para a porta da cidade. Quando ele está sentado lá, quem vai passando é o primo dele. E ele diz: "Oh, vem cá, fulano." Quando a gente não sabe o nome, é fulano. "Vem cá, fulano. Tu és o parente mais próximo de Ruth. E Noemi está vendendo as terras de Elimelec. E você pode ser o remidor." E ele disse: "Que bom então. As terras eu vou querer. Pode deixar que eu vou comprar as terras." Só que Boaz diz assim: "Olha, você vai ficar com as terras?" Pô, isso é fácil, ficar com as terras. Só que o remidor que for ficar com as terras tem que se casar com Ruth, para ser o remidor para Noemi e para a casa dela. Aí ele disse: "Não, aí vai atrapalhar a minha herança, vai misturar tudo, vai atrapalhar minhas finanças com a minha herança. Faz o seguinte, eu vou passar a vez." Ruth não errou, Ruth não perdeu tempo, Ruth fez a coisa certa. E quando nós fazemos a coisa certa e Deus se agrada, a bênção chega na nossa vida. Ruth estava no lugar da bênção. Ruth estava no lugar de alcançar a bênção, mas ela não se precipitou. Ela não adiantou o passo. Você sabe por que os casamentos não dão certo hoje? Lá vai eu falar demais. Você sabe por que não dá certo hoje? É porque quando está namorando, está vivendo como casado. Quando está noivo, também está vivendo como casado. Aí quando se casa, já não quer viver mais, porque já experimentou muitas fases da vida antecipadas. Pastor, mas funciona até hoje. Então, Deus, nós somos a igreja do Deus vivente. E Ele vai buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, para Ele na eternidade. Jesus vem buscar uma igreja pura, uma igreja que santifica na presença desse Deus. Ele diz: "Olha, a terra eu quero, viúva não." Ele diz: "Então eu passo para você, Boaz. Você fica com ela, então você compra as terras e casa com ela." Ele: "Beleza, vamos fazer um contrato aqui perante os testemunhos, o judiciário." Ei, irmão, você acha que havia esse negócio de cartório? Você está enganado, de cartório não. Cartório só veio aparecer no Brasil em 1888, pastor. Marechal Deodoro da Fonseca, na época de Marechal Deodoro da Fonseca, o negócio era na palavra. É verdade. Os testemunhos eram na palavra. Você lembra como é que foi o casamento quando Rebeca? Você lembra como é que foi o casamento? Chegou lá, se apresenta e diz: "Olha, o rapaz está interessado no seu filho de Abraão e ele quer que você vá e case com ele." Ela volta para casa, chega lá e diz: "Tu vai com esse rapaz aí?" Os pais dizem: "Tu vai." Fizeram um juramento lá, se casou e o casamento durou. Hoje faz contrato, carimbo na frente, carimbo atrás, trava, destrava, não tem palavra, não tem fidelidade. O papel não segura o casamento. Quem segura o casamento é a fidelidade, é o compromisso, é a presença de Deus. Só isso segura o casamento lá e a família. O papel não segura, irmão. Quem segura é a presença de Deus, é a responsabilidade. E Boaz então resolve fazer a compra, selar o contrato ali. O que ele fez, pastor? O rapaz que desistiu tira o sapato dos pés e passa para Boaz.
como símbolo de negócio fechado. A pessoa se fosse hoje. Aí quando eles fazem isso, irmão, todos os que estão presentes dizem: olha, que esta mulher, Boaz, entre na tua casa como Raquel e Leia, e te dê filho e abençoe a Israel, porque esta mulher virtuosa, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Se Ruth, irmãos, tivesse feito alguma coisa de errado, não tinha aprovação, pastor. O comportamento de Ruth dentro da cidade é de uma mulher que conhecia o Deus de Israel, uma mulher que tinha princípios, uma mulher que tinha responsabilidade, uma mulher que sabia onde estava e para onde ia. E quando chegam os anciões, os oficiais que julgavam, em vez deles reprovar, você já viu no casamento, tem alguém contra? Hoje é até um perigo, eu não estou nem gostando de falar isso. Vai ter um doido aí, né? Pastor, que história é essa? E Deus estava no meio desse negócio? Estava. Deus está em tudo, irmão. A gente que não percebe aonde Deus está. Esse dia para trás eu falei aqui da jumenta que falou com Balaão. Parece uma loucura, e mais louco é Balaão conversar com jumenta. Eu não conversava. Mas Deus estava no negócio, pastor. Você sabe o que a gente pensa? Ó, Deus é padrãozinho. Deus vai vir assim, nesse quadrado, aqui nesse retângulo, e só isso. Não, irmão. Deus age de várias formas. Para Moisés, Deus deu um cajado. E ele feria as águas se abriu ao encontro dele. Para Sansão, Deus deu o quê? Uma queixada. Olha que diferença. Mas Deus estava na vida de Sansão. Louvado seja Deus. Então, para cada um, para cada pessoa, Deus tem um propósito. E Deus trabalha em todos os propósitos, porque Ele faz aquilo que lhe apraz, o que Ele quer fazer. Louvado seja Deus. E o povo, engraçado, é que eles não recusam. Tem alguém contra o casamento? Todo mundo, não. Essa mulher vai ser bênção, Boaz. Ela vai entrar na tua casa. Ela vai abençoar como Raquel e Léa. Ela vai ser bênção para a nação de Israel. E aprovou o casamento deles ali. Louvado seja Deus. Pastor, o senhor está querendo atravessar o livro de Ruth? Não vai dar para atravessar não. A hora acabou lá. Esse livro começa com 3 velórios. Em fome e 3 velórios. E ele termina com um grande casamento. Com grande celebração, com grande alegria, com grande regozijo. Noemi começa angustiada e trilha na sua angústia, na direção do propósito que estava meio oculto, mas ela termina também com alegria. Deus visita Noemi, Deus visita Ruth, Deus visita Boaz, Deus inverte a situação. Irmão, eu conheço um Deus que trabalha sobre as ruínas. Deus não precisa que tudo esteja dando certo para Ele trabalhar, não. Deus age em nosso favor. Deus age em favor dessa igreja. Deus estando no propósito, irmão, alguém pode se levantar, mas não vai perseverar, porque Deus, o Deus de Israel, trabalha no nosso favor. Louvado seja Deus. Ela termina. Boaz vai para casa e leva Ruth como remidor, o resgatador, o salvador, o redentor, e leva para casa. Depois Ruth fica grávida. Deus abre a conceição de Ruth. Aí ela tem um filho e coloca o nome dele de Obed. O significado de Obed é servo. E a Bíblia diz ali que Ruth entrega esse filho aos braços de Noemi. Aí Noemi se alegra e dá glórias a Deus, porque agora ela tem um remidor. Obed para Noemi era como se fosse um filho. É como se fosse um provedor.
o Salvador. Louvado seja Deus. Aqui, Ruth representa tipologicamente a igreja. Uma igreja que vai se casar com o Redentor, que está prometida, que está noiva, que está aguardando ele voltar. Boaz é o Cristo, representa e tipifica Cristo, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que paga o preço. Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Aí a Bíblia diz que Obed, ele também se casa e gera quem? Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. E a geração vem. E Davi então é um rei eterno, tipo de Cristo também, aquele que não saiu do trono. Da geração de Jacó vem José, marido de Maria, a qual deu luz a Jesus Cristo, a qual cresceu no propósito de redenção para a salvação da humanidade. E a Bíblia diz que ele se entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus pagou o preço. Jesus foi o remidor, o resgatador, que pagou o preço por esta igreja, o preço de sangue. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmão, às vezes você fala, na minha família é isso, é aquilo. Olha de onde Jesus vê a geração de Jesus Cristo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai trabalhar, Deus vai salvar, Deus vai libertar. O plano de Deus vai concluir. Deus vai mover as águas em teu favor e vai trazer vitória sobre a sua vida. Cristo vem da geração de Davi, da geração de Ruth. O que Boaz, o que Elimeleque foi ver em Moabe? Irmão, numa controvérsia, Deus trabalhou, pastor. Ou querendo nós ou não, Deus vai trabalhar. Ou nós não muda nada. Deus só faz aquilo que ela faz. Se Deus quer fazer algo, irmão, você pode ficar sossegado. Você pode mudar de Barro Alto para Goianésia, de Goianésia para Uruaçu. O propósito de Deus é cumprir aquilo que tem na tua vida. Não adianta nós querer atrasar o propósito de Deus. Aí Jesus Cristo veio e pagou o alto preço. E o preço foi de sangue. Para que nós fomos que? Resgatados. Redimidos. Louvado seja Deus. Por isso que nós estamos hoje aqui. Por bondade e misericórdia de Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário, aonde entregou o seu corpo para ser partido, dilacerado, para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância. Glória a Deus. E hoje nós vamos participar do sangue do corpo de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Você sabe o que é a beleza do Evangelho, irmão? É aquilo que está dando errado, dá certo. É o pobre ficar rico, é o doente ficar são, é o paralítico levantar, é o que não falava falar, é o que não vê ver. É Deus inverter a circunstância e provar que Ele é Deus. Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Pastor, mas Deus só faz o que quer. Sim, só o que quer. Quando aquele leproso chega aos pés de Jesus, vamos passar para a Santa Ceia, o que ele diz para Jesus? Bem sei, se tu quiseres, hoje tu me pode tornar livre. Jesus ficou olhando para aquele rapaz e se encheu de compaixão. Aí disse, eu quero ser limpo. E a Bíblia diz que ele saiu limpo diante da sua presença.
Só vai durar o caos e a dificuldade, o luta, a dor e a enfermidade até o dia que Jesus estender as mãos e querer curar e libertar para a glória do nome. Louvado seja Deus. A circunstância, irmão, não muda Deus, não. Deus não precisa das coisas estar boas para ele fazer o que é certo. Não muda Deus. Fica firme. Jesus te ama. Deus vai entrar na sua casa, fazer o que você não consegue fazer. Deus vai salvar a sua casa e sua família. Deus vai te abençoar nesta cidade. Porque às vezes, irmão, nós mudamos da cidade achando que a cidade que é ruim, que o povo é ruim. Não é nós que temos que assumir a nossa postura diante de Deus com responsabilidade, fidelidade para Ele nos abençoar. A beleza do Evangelho, pastora Rosa, é Deus abençoar no lugar que o pessoal diz que não vai abençoar. A beleza do Evangelho é muitas pessoas falar de mim, da senhora dizer, não vai prosperar o ministério. A beleza é prosperar, é provar diferente. E você sabe por que vai abençoar? Porque a igreja não é de homem, a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Querendo